Querido Deus, amado Pai, obrigado por mais uma noite de sono tranquilo, por mais um dia de vida, por esses momentos de estarmos aqui reunidos para aprendermos de Ti, Senhor, da Tua palavra, que é única e verdadeira, que nos dá o fruto moral da Tua verdade, das Tuas virtudes, pelo qual o Senhor nos fez, nos criou, Senhor, a Tua imagem. Santifica-nos, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Que os Amém. teus mandamentos que regem o mundo, que são tuas virtudes e teu amor, a tua caridade, venha sobre nós nesse momento. Dai-nos, Senhor, nessa união, discernimento da tua palavra, conhecimento, Senhor, para que possamos desenvolver o fruto do teu Espírito pela tua imagem, porque tudo fizeste a tua imagem, Pai. Amém. Pedimos a ti, Senhor, a cada momento e a cada dia, a tua presença em nossas vidas. Que o Senhor venha nos dar segurança e bênçãos futuras mediante as bênçãos que haviam sido desfrutado também o teu povo no passado. Assim como o Senhor despertou o teu povo e libertou o teu povo, Senhor, do Egito, e conduziu o Senhor com a tua segurança e te fez passar pelo Mar Vermelho. Rogamos a Ti, Senhor, que possamos passar por esses momentos de grandes tribulações desse mundo caído para Canaã celestial, sendo conduzido, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Usa-nos, Senhor, nos ajuda a andar, Senhor, pelos Teus caminhos. Nos ajuda pela graça do teu Evangelho e de Jesus Cristo, que nos traz a salvação a todas as pessoas e nos liberta, Senhor, da obrigação da lei, mas nos faça seguir a tua lei divina. É o que nós te pedimos, meu Pai, nesse dia, nesse momento, ao abrir a palavra, a tua palavra, que seja o teu Santo Espírito a conduzir a cada uma de nós. Dai-nos o teu discernimento, da tua proteção e nos guia eternamente pelo poder do teu Santo Espírito, que é nosso Cristo Jesus em nossas vidas. Deus conosco. É o que nós te pedimos, Senhor, porque não temos mérito nenhum, mas é pelo sangue derramado do meu Cristo Jesus, pela nossa libertação desse mal que impera esse mundo. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos ler hoje Êxodo 32, o bezerro de ouro. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos um Deus que vá diante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse: Tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas e de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo, tirando os brincos de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e com um buril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: Eis aqui, ó Israel, os teus deuses, o teu Deus que tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e, fazendo uma proclamação, disse: Amanhã haverá festa a Jeová. No dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se para jogar. Então disse Jeová a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho e, eu lhe ordenei. Eles, desculpa, depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram-no. E lhe ofereceram sacrifícios e disseram: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito.
Disse mais Jeová a Moisés: Tenho observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou a Jeová, seu Deus, e disse: Ó Jeová, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Então Jeová se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Jeová a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido de vitoriosos, nem alarido de vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, e ele arremessou das mãos as tábuas e as despedaçou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, e moendo-o até que se tornou em pó, o aspergiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E perguntou Moisés a Arão: Que te fez este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Ao que respondeu Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu conheces o povo como ele é inclinado ao mal. Pois eles me disseram: Faze-nos um Deus que vá adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. Assim me deram, e eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Eu queria fazer um comentário aqui. Uma coisa que sempre me chamou a atenção. Lá no versículo anterior, ali, Arão disse que ele burilou, que ele fez, né, do ouro, ele fez o bezerro, né? E aqui, eles assim que ele lançou no fogo e saiu um bezerro. Estranho, né? Sim, porque ele estava a tentar fugir à situação que ele causou. A responsabilidade dele, né? Exatamente. Porque ele sabia perfeitamente que o que ele fez era algo abominável aos olhos de Deus. Ele Sim. criou um Deus que não é, pronto, que não é Deus, é um boneco, ainda por cima um animal, para colocar no lugar de Deus, que ele sabia que foi Deus que os tirou da terra do Egito. Sempre me chamou a atenção essa parte, que Arão aqui não foi sincero, né? Não. Fugiu com a responsabilidade, como vocês disseram, com medo das É, consequências, elas tinham que vir. é. É por isso que eu entendo que
as más companhias corrompem os bons costumes. Outra coisa, a gente no meio, por isso que devemos se retirar, porque até Paulo teve que repreender que ele estava agindo como os gentios, né? Ele sendo judeu. Então, eu vejo assim, ele não, como que ele não tivesse, mas tá errado, tá errado. A gente não pode justificar que ele, mas mesmo assim, Deus não, além que Deus queria que exterminasse tudo, né? Porque já ficou com raiva de que eles estavam idolatrando já, e aí Moisés intercedeu pelo povo, né? Mas ali ele não foi firme. Não sei se eles iriam acabar matando ele, mas ele também foi tirado do Egito. Eu Sim. não sei o que o Espírito de Profecia diz, nós vamos ler a seguir, mas neste caso, como estavas a dizer, Vanir, ele foi frouxo. Ele não teve a mão segura, uma mão reta de dizer não, não vamos fazer nada, vamos esperar porque ele vai voltar. Não foi firme na sua convicção no Deus que ele conhecia. Se ele tivesse sido firme, eu acredito que isso não tinha acontecido. Só que ele teve medo, era o povo todo contra ele. Porque Deus disse para Moisés assim, ó, quando era para Moisés tirar do Egito o povo, Deus disse para ele: tu serás Deus e Arão a tua boca. Uhum. Então, Moisés subiu no monte, demorou, Arão também ficou na dúvida e perdeu o equilíbrio dele. Falta de fé. Foi pura falta Sim, de falta de Meninas, eu tenho uma dúvida bem sobre o versículo 20. Por que que Moisés deu de beber do pó do bezerro do povo? Pois é. É que tem uma passagem na Bíblia que fala aqui do pecado, que é para botar o pó e dar de tomar, que seria amargo. Eu não me lembro onde isso está. É sobre adultério. Isso mesmo. Isso mesmo. Êxodo 20, qual o versículo, Rose? Também aquelas Não, é o versículo 20 do 32 aí, que fala assim, ó. Ele Ah, tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Eu queria saber o porquê que ele fez isso, por que que deu de beber às pessoas do pó do bezerro, qual o objetivo? Pois é, eu não sei. Gente, nós vamos ler aqui, acho que aparece aqui no livro a Eu acho que explicação. Essa ordenança em relação ao pó e misturar na água é para eles beberem das consequências das ações deles, porque esse pó trouxe uma matança entre o povo. aqui nos A comentários gente, a bíblicos. gente, ah, Não, continue, irmã, desculpa. Depois você não, conta. era só isso. Eu acho Aqui que a nesse gente vai ler, comentário. vai ler a explicação agora. Sim, porque aqui no êxito, nesse comentário que a irmã falou, reduziu a pó, diz assim, uma vez que essa água era o ribeiro que descia do monte e era a única água disponível quando os israelitas a bebiam, havia o risco de engolir partículas de ouro. Assim, o instrumento do pecado se tornou também o instrumento da punição. O pecado é pago na sua própria moeda. Destruiu o bezerro de ouro por completo. Moisés ensinou ao povo a total inutilidade e insignificância de um ídolo. Se o bezerro não podia se salvar, certamente não podia salvar seus adoradores. Vocês entenderam, irmãos? sim. Sim, obrigada. Então vamos continuar. Quando, pois, Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão o havia desenfreado para escárnio entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem está ao lado de Jeová, venha para mim. Ao que se ajuntaram
a ele todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse: Assim diz Jeová, o Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai-vos hoje a Jeová, porque cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, para que o Senhor vos conceda hoje uma bênção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós tendes cometido grande pecado. Agora, porém, subirei a Jeová. Porventura farei expiação por vosso pecado? Falando um pouco mais alto. Assim, tornou Moisés a Jeová e disse: ó, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou senão, risca-me do teu livro que tens escrito. Então, disse Jeová a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para o lugar que te hei dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação sobre eles, visitarei o seu pecado. Feriu, pois, Jeová ao povo por ter feito o bezerro que Arão formara. Terminou o capítulo de Êxodo. Quem leu agora? Amém. A Vocês estão a Janice, ver aqui não sei se podemos falar. fala. Pode? Vocês estão a ver as consequências que foram efetuadas por causa de Arão não ter sido firme? Sim. Ele teve que ferir o povo. Era uma Na sua liderança. visitação, que seria um julgamento, seria um juízo investigativo daquilo que foi feito, ele teve que ferir o povo, derivado à condescendência de Arão. Era uma liderança. É, Ok, Janice. sim, é só o capítulo 32 que é para. Sim. Aqui fala também, no finalzinho, quando Deus feriu. Não, é o 28, Janice. Na Bíblia é o 32. Aí Tem o o padre... 32, ele fala agora no finalzinho do versículo 35, quando nós sabemos que porque Arão fez o bezerro e tudo, e Nosso Senhor aqui diz que quando ele quis ferir, pois o Senhor, ele quis dizer que no trato, aquele se fala aqui, que no trato de Deus para com o ser humano, nós devemos estudar e refletir, a fim de entender o propósito divino e aprender as lições que Deus deseja nos ensinar, que é assim que ele opera para desenvolver e fortalecer o nosso caráter. É que aqui no livro diz que é para o capítulo 28, idolatria no sinal, está baseado em Êxodo 32 até o 34. Mas se é para ler, a gente só leu o 32? Sim, na Bíblia comentada da relação, só tá o 32. Tá bom, então vamos começar a leitura do Patriarcas e Profetas, idolatria no Sinai. A ausência de Moisés foi um tempo de espera e apreensão para Israel. O povo sabia que ele subira ao monte com Josué e havia entrado na nuvem de densas trevas que podia ser vista da planície abaixo, repousando sobre o pico da montanha, iluminado de quando em quando pelos relâmpagos da presença divina. Esperavam ansiosamente a sua volta. Acostumados como tinham estado no Egito com as representações materiais da divindade, fora-lhes difícil confiar em um ser invisível,
e tinham vindo a depender de Moisés para lhes sustentar a fé. Agora ele lhes fora tirado. Dia após dia, semana após semana, passavam-se e ainda ele não voltava. Embora a nuvem ainda estivesse à vista, parecia a muitos no acampamento que seu chefe deles desertara, ou que fora consumida pelo fogo devorador. Durante este período de espera, houve tempo para meditarem na lei de Deus que tinham ouvido e prepararem o coração para receber novas revelações que lhes poderia fazer. Ó, interessante, né? Porque na Bíblia também fala que primeiro eles ouviram a lei de Deus e depois é que Deus colocou elas em tábuas de pedra. Interessante, né? Não tinham tempo demasiado para este trabalho, e se houvessem estado assim a procurar uma compreensão mais clara dos mandamentos de Deus e a humilhar seus corações diante dele, teriam sido protegidos contra a tentação. Mas não fizeram isso, e logo se tornaram descuidados, desatentos e desordenados. Era este o caso especialmente com a mistura de gente que saiu do Egito. Estavam impacientes por se verem em caminho para a terra da promessa, aquela terra que manava leite e mel. Era unicamente sob a condição de obediência que a bela terra lhes fora prometida, mas haviam perdido de vista esse fato. Alguns havia que sugeriam a volta para o Egito, mas a maior parte do povo estava decidida a não mais esperar por Moisés, quer fosse para seguir para Canaã, quer fosse para voltar para o Egito. Sentindo seu desamparo e na ausência do dirigente, voltaram às suas velhas superstições. Aquela mistura de gente, entre aspas, foram os primeiros a se entregarem à murmuração e impaciência, e foram os chefes da apostasia que se seguiu. Entre as coisas consideradas pelos egípcios como símbolos da divindade, estava o boi ou bezerro, e foi pela sugestão dos que haviam praticado essa forma de idolatria no Egito que então foi feito adorado um bezerro. O povo desejava alguma imagem para representar a Deus e ir diante deles em lugar de Moisés. Deus não dera espécie alguma de semelhança de si e proibia qualquer representação material para tal fim. Os grandes prodígios feitos no Egito e no Mar Vermelho destinavam-se a estabelecer nele fé como o ajudador de Israel, invisível e todo-poderoso, o único verdadeiro Deus, e o desejo de alguma manifestação visível de sua presença, fora satisfeito com a coluna de nuvem de fogo que guiava os seus exércitos e pela revelação da sua glória sobre o monte Sinai. Mas, com a nuvem de sua presença ainda diante deles, volveram os seus corações à idolatria do Egito e representaram a glória do Deus invisível pela semelhança de um bezerro. Que limitado, que imagem limitada de um Deus tão poderoso. Na ausência de Moisés, a autoridade judiciária fora delegada a Arão, e uma vasta multidão reuniu-se em redor de sua tenda com o pedido: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Êxodo 32:1. A nuvem, disseram eles, que até ali os havia guiado, repousava agora permanentemente sobre o monte, não mais dirigiria as suas viagens. Queriam ter uma imagem em seu lugar, e se, como havia sido sugerido, resolvessem voltar ao Egito, teriam o favor dos egípcios, levando essa imagem diante de si, reconhecendo-a como seu Deus. O culto de Apis era acompanhado da mais grosseira licenciosidade, e o relato das Escrituras denota que a adoração ao bezerro levada a efeito pelos israelitas foi acompanhada por toda essa devassidão usual no culto pagão. Lemos: no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Ali na Bíblia que a Lira leu estava para outra palavra. Olha aí, Lira, por favor.
Em vez de divertir-se, está para a fazer alguma coisa. Qual que era o verso mesmo? 32:6. 6. É que eu estou lendo na Bíblia White. Ah, lê lá. O meu até diz que levantou-se a folgar. Ah, folgar, divertir-se está semelhante, né? Mas É, parece que folgar é mesmo não fazerem nada. Levantou-se para jogar. Eu estranhei essa palavra também. Para jogar. Eu não sei essa palavra, jogar. jogar, porque jogar Também achei estranho. não é Então uma diz aqui para palavra. divertir-se ou folgar-se, né? Enfim. No fim, Já divertir, faz jogos e coisa mundanas, né? Deve ser isso é, mesmo. é. Então vamos lá. A palavra hebraica traduzida por divertir-se significa divertir-se com saltos, cânticos e danças. Essas danças, especialmente entre os egípcios, eram sensuais e indecentes. A palavra traduzida corrompeu no versículo seguinte, onde se lê: O teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. É a mesma palavra usada em Gênesis 6, 11 e 12, onde lemos que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Isto explica a terrível ira do Senhor e por que ele desejava consumir o povo de uma vez. Tal ocasião crítica exigia um homem de firmeza, decisão e coragem inflexível, um homem que tivesse a honra de Deus em maior conta do que o favor popular e a segurança pessoal ou a própria vida, que não foi o caso de Arão, né? É. Mas o atual líder de Israel não era deste caráter. Arão, com fraqueza, apresentou objeções ao povo, mas sua vacilação e timidez no momento crítico apenas os tornou mais decididos. O tumulto aumentou. Um frenesi cego e desarrazoado pareceu apoderar-se da multidão. Alguns houve que permaneceram fiéis ao seu concerto com Deus, mas a maior parte do povo aderiu à apostasia. Uns poucos se arriscaram a denunciar a proposta execução da imagem como sendo idolatria. Foram atacados e rudemente tratados, e na confusão e agitação perderam finalmente a vida. Olha, houve É. mártires ali, hein? Que coisa, nunca tinha reparado nisso. Arão temia pela sua própria segurança e, em vez de manter-se nobremente pela honra de Deus, rendeu-se às exigências da multidão. Seu primeiro ato foi ordenar que os brincos de ouro fossem reunidos entre todo o povo e trazidos a ele, esperando que o orgulho os levasse a recusar tal sacrifício. Voluntariamente, porém, cederam aos seus ornamentos, e destes fez um bezerro fundido à imitação dos deuses do Egito. O povo E proclamou. Pois não? Janice, então quer dizer que quando eles saíram do Egito, eles vieram com brincos e coisa, quer dizer que já estavam completamente fora, seguindo Eu- o costume dos egípcios. Sim, mas eles estavam. Ornamentos, né? E- Usavam ornamentos, pingentes. Mas eu acho que mais para frente vai falar sobre a questão dos brincos, o significado disso. Tá. Deus permitiu que eles despojassem os egípcios. Lembrem-se que foi dito que quando Também eles isso. saíram, quando eles saíssem, que sairiam com todos os pós do Egito. É claro que não era para usar os brincos, não era para usar essas coisas, mas como eles já estavam ali há tantos anos e já não se inteiravam como é que era Deus, já nem guardavam o dia, já nem se lembravam nada dessas coisas, então é óbvio que eles se envolveram com as coisas do mundo, não é? Isto podemos fazer uma comparação Costumes. connosco hoje. Nos dias de hoje teremos de ter realmente muito cuidado, porque o mundo cristão, que devia estar à parte, porque é um povo santo, um povo adquirido, deveria realmente não estar dentro ou enraizado nos costumes do mundo. E nós vemos que o nosso povo está enraizado nos costumes do mundo, infelizmente. É E verdade. isto é um alerta para nós nos dias de hoje. Nós temos que ser um povo santo e um Diferente. povo totalmente diferente. O povo proclamou.
Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão vilmente permitiu que se fizesse este insulto a Jeová. Fez mais, vendo com que satisfação o Deus de ouro era recebido, construiu um altar diante dele e fez essa proclamação: Amanhã será festa ao Senhor. Êxodo 32, 4 e 5. O anúncio foi apregoado por trombeteiros de grupo em grupo pelo acampamento todo. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar, como diz a tradução da Vera. Êxodo 32, 6. Sob o pretexto de realizarem uma festa ao Senhor, entregaram-se à glutonaria, à folgança licenciosa. Quantas vezes em nossos próprios dias é o amor aos prazeres disfarçado por uma aparência de piedade? Segundo Timóteo 3, 5. Uma religião que permite aos homens, enquanto observam os ritos do culto, entregarem-se à satisfação egoísta ou sensual, é tão agradável às multidões hoje como o foi nos dias de Israel. E ainda há arãos flexíveis que, ao mesmo tempo em que mantêm posições de autoridade na igreja, cederão aos desejos dos que não são consagrados e assim os induzirão ao pecado. Janice, eu posso dizer aqui uma Pois coisinha. não, claro, Esta frase aqui vem-me à mente aquilo que a Belinha nos tem dito. Quantas vezes nos nossos dias é o amor aos prazeres disfarçado por uma aparência de piedade? Quando é nós temos que verdade. ter três coisas, não é? Que é a verdade, o poder, que é o poder do Espírito, e o Espírito bom samaritano. É totalmente o contrário do Espírito bom samaritano. Totalmente ao contrário, porque ele tem a verdadeira piedade. E nós temos que adquirir esta verdadeira piedade e não a aparência de que temos a piedade e não a temos. Temos verdadeiramente que ter amor ao próximo. E aqui achei muito interessante ele falar da aparência de piedade, porque hoje em dia, se nós formos ver nas nossas igrejas, há esta aparência de piedade. Não existe o verdadeiro amor entre uns e os outros e uma verdadeira piedade entre uns e os outros, porque acusa-se rapidamente o outro quando o outro falha e o outro erra. E às vezes são coisas pequenininhas, coisas que sem importância, que as pessoas dão uma importância tremenda. E por isso se tornam às vezes inimigos uns dos outros, não se falam mais, não se comunicam mais, e até se esquecem o porquê, mas não se falam e não se comunicam porque houve qualquer coisa no passado. E isto torna-se triste. E isto faz um afastamento tremendo de Deus. Era só isto que eu É queria verdade. comentar. Poucos dias apenas se haviam passado desde que os hebreus fizeram um concerto solene com Deus para obedecerem à sua voz. Tinham estado a tremer de terror diante do monte, ouvindo as palavras do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. A glória de Deus ainda pairava sobre o Sinai à vista da congregação, mas desviaram-se e pediram outros deuses. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida e converteram a sua glória na figura de um boi. Salmo 106, 19 e 20. Como se poderia ter mostrado maior ingratidão ou feito insulto mais ousado àquele que se lhes revelara como um Pai terno e Rei todo-poderoso? É isso Moisés no aí. monte, pois É, não? os deuses dos egípcios eram bois. Sim, foi lido ali atrás. É, Era e, uma imagem do principal, um dos principais deuses deles. se eles ainda tivessem feito um cordeiro, né? Não, É, não, é Qualquer coisa é verdade. errado, mas se pelo menos tivesse feito um cordeiro, não, mas fizeram um boi. Eu acho que se fizessem uma Verdade. imagem humana, já era um insulto. Ora, um animal É, é horrível. É, É, o, é, o, o mandamento é claro: não farás nenhuma imagem, nem do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem em todo que é lugar. Então, o mandamento ali é bem claro: não é para fazer nada. é verdade.
É verdade. Moisés no monte foi avisado da apostasia no acampamento e ordenou-se-lhe voltar sem demora. Vai, desce, foram as palavras de Deus, porque o teu povo que fizeste subir do Egito, você tem corrompido. Agora o povo era de Moisés, porque o teu povo, né? Deus disse para Moisés, você tem corrompido. E depressa você tem desviado do caminho que eu lhes tenho ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram. Deus poderia ter sustado aquele movimento ao início, mas permitiu que chegasse a este ponto, para que pudesse ensinar a todos uma lição em seu castigo à traição e apostasia. O concerto de Deus com seu povo havia sido anulado e ele declarou a Moisés: Deixa-me, que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Êxodo 32, 7, 8 e 10. O povo de Israel, especialmente aquela multidão mista, estaria constantemente disposto a rebelar-se contra Deus. Murmurariam também contra seu chefe e o magoariam pela sua incredulidade e obstinação. E tarefa laboriosa e muito probante seria guiá-los até a terra prometida. Seus pecados já os haviam privado do favor de Deus e a justiça exigia sua destruição. O Senhor então propôs-se a destruí-los e fazer de Moisés uma poderosa nação. Deixa-me que os consuma, foram as palavras de Deus. Se Deus se propuser a destruir Israel, quem poderia pleitear em seu favor? Quantos não teriam deixado os pecadores entregues à sua sorte? Quantos não teriam alegremente trocado um quinhão de labutas em cargos de sacrifício, pagos com ingratidão e maledicência, por uma posição de comodidade e honra, quando era o próprio Deus que oferecia o livramento? Nossa, muito forte isso. Moisés, porém, entrevia bases para a esperança onde apenas apareciam desânimo e ira. Corroborando aqui as palavras da Vera, né, que a gente olhar com bondade e misericórdia, né? Da Vera e da Belinha, né? As palavras de Deus, deixa-me, compreendeu ele não proibirem, mas sim alertarem a intercessão, implicando que coisa alguma a não ser as orações de Moisés poderia salvar Israel, mas que, sendo assim rogado, Deus pouparia a seu povo. Então Deus pediu permissão para Moisés, chamou o povo de Moisés e pediu permissão, deixa-me. Que interessante isso, né? Aqui. Ele Ali, suplicou, pode acho falar. que até Arão iria ter, se Moisés não tivesse intercedido, acho que até Arão teria sido consumido também pela ira de Deus, né? Deus iria ter acabado com ele também. É Ele ia ser o verdade. primeiro. Ele ia ser o primeiro. Supostamente. Supostamente seria tudo consumido, porque essa era a vontade de Deus. Mas Porque os que assim, estavam a favor de Deus, desculpa, Janice, pode falar, porque pode terminar. os que estavam a favor de Deus, os que queriam e acreditavam que era o Deus verdadeiro e que queriam fazer a coisa correta, foram mortos. Eles nem queriam nem ouvi-los. Eles baniram aquelas pessoas que estavam a favor de Deus. E na altura que Moisés veio com as tábuas, que nós depois vamos saber isso, vamos ver mais à frente, houve só um povo que ficou do lado dele. O resto, todo o povo ficou ali, queria ficar, ficou naquele espanto, naquela coisa que não se decidiram. E então é Esse, muito. Diz, esse, Janice, é muito interessante. esse episódio aí fez com que os levitas tivessem, então, preeminência, principalmente da parte de Deus, nos oráculos e na manipulação e na condução de todos os objetos sagrados do tabernáculo. Uhum. Porque foi o Então, povo levita, foi o único que ficou do lado de Deus. Sim, sim. isso. Então, quando nós lemos o sacerdócio levítico, a gente entende a fidelidade que eles tiveram nessa ocasião, que foi uma ocasião solene. Eles tiveram muitas, vamos dizer assim, muitas brigas não, mas controvérsias por terem agido dessa forma, mas Deus os premiou por causa da sua fidelidade.
Arrependeram-se. Eles precisavam do arrependimento e eles arrependeram-se no momento. No momento certo, Não, arrependeram-se. eles não participaram da adoração aos ídolos. Não, Não, diz que não. não. Diz que não. Não foi? Não participaram, não. Não Exatamente. participaram, não. Eles Não, tiveram a não participaram, é recompensa. verdade. Agora eu estava aqui pensando, né? Deus Vocês pedindo já viram? permissão para Moisés, Deus pedindo permissão para Moisés para destruir o povo. Será que É, Deus não sabia o que Deus veja não nisso. sabia o que ele iria? Sim, só deixa eu completar meu pensamento, só um pouquinho, Ardene. Será que Deus não sabia o que ele iria fazer ou que e que não conhecia o coração de Moisés? Ou ele Em fez outra isso para parte, justamente, ou ele fez isso justamente para reforçar em Moisés o amor e a misericórdia para com o povo, né? em outros escritos, em outra parte, Ellen White diz que Deus fez isso para ver o que Moisés ia fazer. Exato. Exatamente. Então, Foi Assim, provado. não é nesse episódio, mas em outros escritos, Ellen White diz que Deus fez isso para ver como é que era o caráter de Moisés, para que todos aham. pudessem compreender o caráter de um líder, como é que deve ser. Que Exato. maravilhoso, né? Que bom se a gente tivesse esse texto, né, Denis? Depois, se você encontrar, posta lá no grupo. Então, assim como Deus, é dito na Bíblia que Deus endureceu o coração de Faraó, mas não foi Deus quem endureceu o coração de Faraó, aqui também ele está usando um método didático para testar e burilar o caráter, né, da liderança de Moisés, né? Então, ah, voltando aqui, as palavras de Deus, deixa-me, compreendeu ele, não proibirem, mas sim alentarem a intercessão, implicando que coisa alguma a não ser as orações de Moisés poderia salvar Israel, mas que, sendo assim rogado, Deus pouparia a seu povo. E ele suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Êxodo 32, 11. Deus dera a entender que renunciaria a seu povo. Falara deles a Moisés como o teu povo que fizeste subir do Egito. Mas Moisés, humildemente, não arrogou a si a chefia de Israel. Não eram dele, mas de Deus, teu povo que tu tiraste com grande força e com forte mão. Porque insistiu ele, hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Êxodo 32, 7, 11 e 12. Aqui Moisés está reivindicando o caráter de Deus diante dos egípcios, né, ou dos outros povos. Muito bem. Durante os poucos meses depois que Israel partira do Egito, a notícia de seu maravilhoso livramento se espalhara por todas as nações circunvizinhas. O medo, bem como terríveis sinais, repousava sobre os gentios. Todos estavam em observação para verem o que o Deus de Israel faria por seu povo. Se fossem agora destruídos, seus inimigos triunfariam e Deus seria desonrado. Os egípcios alegariam que suas acusações eram verdadeiras, e em vez de levar seu povo ao deserto para sacrificar, fizera com que fossem sacrificados. Não tomariam em consideração os pecados de Israel, a destruição do povo ao qual, de uma maneira tão assinalada, honrada, lançaria a injúria sobre o seu nome com letra maiúscula, o nome de Deus. Quão grande era a responsabilidade que repousava sobre aqueles a quem Deus tão altamente honrara, de fazerem de seu nome um louvor na terra. Com que cuidado deviam guardar-se de cometer pecado, atrair os seus juízos e fazer com que seu nome fosse acusado pelos ímpios. Intercedendo Moisés por Israel, desapareceu-lhe a timidez ante seu profundo interesse e amor por aqueles em favor dos quais havia sido nas mãos de Deus o meio para se fazerem tão grandes coisas. O Senhor ouviu-lhe os rogos.
e atendeu a sua abnegada oração. Um parêntese, aqui a gente pode ver que a oração intercessora realmente move a mão de Deus, né? Vamos continuar orando intercessoriamente. Deus havia provado o seu servo, provara-lhe a fidelidade e o amor por aquele povo ingrato e propenso ao erro, e nobremente resistira Moisés à prova. Seu interesse por Israel não se originara em qualquer intuito egoísta. A prosperidade do povo escolhido de Deus era-lhe mais valiosa do que a honra pessoal, mais apreciada do que o privilégio de tornar-se o pai de uma poderosa nação. Deus se agradava de sua fidelidade, simplicidade de coração e integridade, e confiou-lhe como a um fiel pastor o grande encargo de guiar Israel à terra prometida. Lá no cuidado com os rebanhos, ele aprendera a ser um manso pastor, né? Descendo do monte, Moisés e Josué, trazendo o primeiro as tábuas do testemunho. Desculpa, ler novamente. Descendo do monte, Moisés e Josué, trazendo o primeiro, ou seja, Moisés, as tábuas do testemunho, ouviram as aclamações e algazarra da multidão exaltada, e evidentemente em estado de selvagem alvoroço. Para Josué, soldado, o primeiro pensamento foi um ataque de seus inimigos. Alarido de guerra há no arraial, disse ele, mas Moisés julgou com mais exatidão a natureza daquela comoção. O ruído não era de combate, mas de orgia. Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Êxodo 32, 15, 17 e 18. Aproximando-se do acampamento, viram o povo a aclamar e dançar em redor do seu ídolo. Era uma cena de alvoroço gentílico, imitação das festas idólatras do Egito, mas quão diverso do solene e reverente culto de Deus. Moisés ficou consternado. Acabava de vir da presença da glória de Deus e, embora tivesse sido avisado do que estava acontecendo, não estava preparado para aquela hedionda mostra de degradação em Israel. Acendeu-se-lhe a ira. Para mostrar aversão pelo crime do povo, arrojou as tábuas de pedra e elas se quebraram à vista de todos, significando com isto que assim como haviam quebrantado seu concerto com Deus, assim Deus quebrava seu concerto com eles. Deus é o povo, é sempre o ser humano que toma a iniciativa de quebrar a aliança, não é Deus. Deus nunca quebra a sua aliança. É o povo que quebra com ele, né? E ele, então, responde também se virando contra o povo, né? Entrando no acampamento, Moisés passou através das multidões entregues à dissolução, desculpem, e lançando mão do ídolo, atirou-os ao fogo. Em seguida, reduziu-o a pó, e havendo-o derramado sobre a torrente que descia do monte, fez com que o povo dela bebesse. Assim se mostrou a completa inutilidade do Deus que estiveram a adorar. O grande líder chamou a seu irmão culposo e perguntou-lhe severamente: que te tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Arão esforçou-se por defender-se, alegando o clamor do povo, declarando que, se não se tivesse conformado com seus desejos, teria sido morto. Não se acenda a ira do meu senhor, disse ele. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal, e eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então ele lhes disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-mo, e lancei-o no forno, e saiu este bezerro. Êxodo 32, 21 a 24. Ele queria levar Moisés a crer que se operara um prodígio, que o ouro fora Era isso lançado que ao eu forno. pensei. Exatamente.
que o ouro fora lançado ao forno e por um poder sobrenatural se transformara em um bezerro. Suas desculpas e prevaricações, porém, de nada valeram. Foi com justiça tratado como o principal culpado. Acho que o maior castigo também, assim como o castigo que foi dado a Moisés, a consequência pelo seu pecado, foi não ter entrado na terra prometida. Arão também não entrou, né? É. O fato de que Arão fora muito mais abençoado e honrado do que o povo foi o que o tornou o seu pecado tão hediondo. Foi Arão, o santo do Senhor, Salmo 106, 16. Nunca reparei nesse texto. Que fizera o ídolo e anunciara a festa. Foi aquele que fora designado como porta-voz de Moisés e a respeito de quem o próprio Deus testificou. Eu sei que ele fará muito bem. Êxodo 4:14. Foi ele que não pôde sustar os idólatras de seu intento de afronta ao céu. Aquele por intermédio de quem Deus agira ao trazer juízo tanto sobre os egípcios como seus deuses, ouvira inabalável a proclamação ante a imagem fundida. Esses são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Êxodo 32:8. Por aquele que estivera com Moisés no monte e ali vira a glória do Senhor, que vira que na manifestação daquela glória nada havia que se pudesse fazer uma imagem, sim, foi ele que mudou aquela glória na semelhança de um boi. Aquele a quem Deus confiara o governo do povo na ausência de Moisés, foi encontrado a sancionar a sua rebelião. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Deuteronômio 9:20. Mas em resposta à fervorosa intercessão de Moisés, sua vida foi poupada e com arrependimento e humilhação pelo seu grande pecado, foi restabelecido no favor de Deus. Quer dizer que Arão se arrependeu, né? E humilhou-se perante Deus. Uhum. Pode falar. Eu acho que foi uma fervorosa A gente vê, intercessão. a gente vê como Deus Oi? é bom, né? É. Eu acho que foi pela sua fervorosa intercessão que realmente ele foi posto, pronto, foi considerado, Deus perdoou, não é? Porque nós vemos aqui realmente, como tinhas dito há pouco, o poder da oração intercessória.